com a graciosa paz do Senhor. Amém. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória. Quantos estão felizes com o Senhor aqui nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. E quantos estão cansados aqui nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. E quantos vieram para ouvir e glorificar a Deus nessa noite? Glória a Aleluia. Louvado e agradecido seja Aleluia. o Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus essa oportunidade. E eu creio que Deus, Ele hoje irá falar conosco, aleluia, fortemente. Eu creio que Deus Ele irá hoje orientar mais uma vez a minha e a tua vida nessa noite de hoje. Aleluia. Eu peço para os irmãos neste momento, aleluia, abrir as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 12, aleluia. A epístola aos Romanos, capítulo de número 12, aleluia, verso de número 1. Romanos, capítulo de número 12, Glória a Deus. verso de número 1 e 2. Amém, igreja? Amém. Está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Amém? Peço para os irmãos fecharem sua Bíblia neste momento. Amém? Ou se quiserem continuar com a sua Bíblia aberta, aleluia, fica sobre a dispensação de cada um. Amém, irmãos? Irmãos, já cheguei a pregar aqui a respeito da Epístola aos Romanos. Já chegamos a fazer uma pequena reflexão, aleluia, a Epístola aos Romanos, aleluia, uma pequena cronologia a respeito da carta, a respeito da Epístola, e nós vimos ali, aleluia, sobre a palavra, aleluia, que quem escreve, nós vemos aqui sobre a epístola e sobre a carta, que quem escreve a epístola aos Romanos é o apóstolo Paulo, aleluia. Bem sabemos que quem fundou, aleluia, a igreja, aleluia, aos Romanos não foi Paulo, mas Paulo, ele é o orientador, ele é um dos que orienta a igreja de Roma, aleluia. E Paulo, aleluia, nós vemos aqui no livro de Romanos, na epístola, aleluia, onde já chegamos a fazer um pequeno panorama, aleluia, do texto, e nós vimos que a epístola aos Romanos é considerada uma das epístolas mais que contém doutrinas, uma das maiores epístolas doutrinárias, aleluia, sobre os textos bíblicos. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, aleluia, orientando a igreja de Roma, aleluia. Paulo, no capítulo de número 12, ele vai escrever, aleluia, aos irmãos da igreja de Roma e vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, estes dois versículos, aleluia, são dois versículos ricos, aleluia, que nós podemos ver aqui a Epístola aos Romanos. E para poder se aprofundar, aleluia, a respeito destas duas epístolas, é necessário, aleluia, nós mergulharmos, aleluia, nas Escrituras e na palavra do Senhor. Paulo, ele vai começar a epístola, ou melhor dizendo, ele vai dizer aqui no capítulo 12 e no verso 1, rogo-vos, aleluia, rogo-vos. Nós sabemos que é uma súplica, aleluia. Então Paulo, ele está fazendo uma súplica, ele está fazendo um pedido, aleluia, à igreja de Roma, aleluia. E Paulo fazendo esse pedido, ele se expressando em uma súplica, dizendo: pelo amor de Deus, eu rogo-vos, eu peço-vos, aleluia. E Paulo, ele vai pedir algo, aleluia. Nós podemos ver que pelo rogo-vos de Paulo, aleluia, nós temos aqui uma preocupação que Paulo está tendo com a igreja que está em Roma. Sabemos que Paulo, quando ele escreve, aleluia, a carta aos Romanos, a epístola aos Romanos, Paulo, ele estava, aleluia, ali em Corinto, aproximadamente quando ele vai escrever a segunda carta aos Coríntios. É quando Paulo descreve a carta aos Romanos com grandes fundamentos doutrinários. Aleluia, muitos estudiosos dizem que a carta e a epístola aos Romanos é a catedral, aleluia, das doutrinas, é a principal das doutrinas, aleluia, anunciada por Paulo. Aleluia, nós vemos aqui Paulo preocupado, nós vemos aqui uma grande preocupação no coração de Paulo, a ponto dele suplicar, dele pedir com súplicas e dizendo: eu rogo-vos, aleluia. E logo após nós vemos escrito: pois. Já chegamos a comentar aqui que sempre no início de um discurso não pode depois, ou então, ou porém, aleluia, porque isso é dando continuidade a algum assunto que houve anteriormente. Então Paulo está suplicando, Paulo ele está pedindo, e ele vai dizer: pois. E este pois, nós podemos ter uma grande visão de que Paulo está afirmando algo que ele anteriormente havia anunciado aos romanos. E ele vai dizer: rogo-vos, pois. E quando nós entramos, aleluia, e fazemos uma cronologia, aleluia, uma visão panorâmica, aleluia, a respeito da epístola, no capítulo de número 1, aleluia, nós chegamos a ver que Paulo, ele está ali, aleluia, fazendo uma saudação aos irmãos e dizendo o desejo que ele tem de poder ir a Roma para poder ver os irmãos em Cristo e ter, aleluia, e participar, aleluia, junto com eles, aleluia, e poder reproduzir frutos, assim como eles, aleluia. Paulo, no capítulo de número 1, aleluia,
aleluia, Paulo repreendendo aos gentios, aleluia, de Roma, a vida depravada que eles estavam vivendo diante de Deus, aleluia, havia, aleluia, uma grande, aleluia, mudança de valores, aleluia, aonde nós víamos os romanos, aleluia, vivendo uma vida depravada diante do Senhor, aleluia, era homem deixando o uso natural e querendo se deitar com homem, era mulher deixando o seu uso natural, aleluia, para poder estar com mulheres. Era uma visão e um viver depravado que os gentios estavam tendo, aleluia, em Roma, aleluia. Paulo vai repreender, Paulo vai exortar, aleluia, aos gentios, e bem sabemos que Paulo, aleluia, nesse período, é o período aonde os judeus não receberam a Paulo da maneira em que deveria ser recebido. Primeiro, os judeus diziam que só poderia ser apóstolos aqueles que anteriormente havia andado com nosso Senhor Jesus Cristo, e por Paulo não ter andado, aleluia, com Jesus, ele não poderia ser considerado apóstolo. Então muitos, aleluia, cristãos de Jerusalém, eles desacreditavam da transformação e da mudança que houve na vida de Paulo. Eles não acreditavam, aleluia, que verdadeiramente, aleluia, Deus havia o tornado, aleluia, apóstolo aos gentios, aleluia. Uma das coisas que eles não aprovavam é que Paulo, ele pregava aos gentios, ele pregava, aleluia, aqueles que não eram, aleluia, considerados dignos de receber e de ser alcançados pela salvação, aleluia, o poder salvífico de Jesus Cristo, aleluia. Nós vemos ali, aleluia, que quando Paulo, os estudiosos dizem, está repreendendo aos gentios, aleluia, eles vão se alegrar ao ver e ao chegar diante deles, aleluia, a notícia, aleluia, da epístola, aleluia, da carta que Paulo havia escrevido aos gentios. Era uma carta, aleluia, dura, uma carta de repreensão, aleluia. As cartas doutrinárias de Paulo são cartas que confrontam o homem e deixam o homem constrangido, aleluia. Os judeus, ao verem ele repreendendo, eles vão ver que existe coragem em Paulo para ele poder repreender os gentios, aleluia. Eles veem a coragem de Paulo, eles se alegram. Mas no capítulo de número 2, aleluia, Paulo agora vai começar a denunciar os pecados, aleluia, daqueles que estavam na circuncisão. Ele passa agora a repreender aos judeus, aleluia. Então primeiro ele repreende os gentios, aleluia. Quando os judeus começam a pegar o coxinho, Paulo agora passa a repreender, aleluia, os judeus, aleluia, dizendo para eles, aleluia, que a mesma lei que eles usam para poder condenar aos gentios, essa mesma lei, aleluia, é a lei, aleluia, pela qual também eles serão condenados diante de Deus, aleluia. Paulo, ele orienta, aleluia, a carta de Romanos, aleluia, dizendo, aleluia, que nós não podemos, o homem de maneira alguma pode ser justificado, aleluia, pela lei ou pela letra, aleluia. A letra e a lei não justificava o homem dos seus pecados.
pecados. Por mais que o homem tentasse, que era impossível cumprir todas as leis, aleluia, sem tropeçar em uma letra, aleluia, por mais que eles vivessem toda, aleluia, a lei, eles não seriam justificados por isso, porque a lei não tem o poder de justificar. A lei servia de aio, aleluia, de orientação. Então a lei orienta, direciona, ela não tira pecado, aleluia. Então Paulo, ele deixa bem explícito, aleluia, aos judeus, dizendo que ninguém pode ser justificado pela lei, e aquele que busca andar na lei será condenado, aleluia. Nós podemos ver que a conclusão que Paulo, ele quer tirar ao repreender os gentios e aos judeus, a conclusão que ele quer trazer é que tanto judeu, aleluia, como gentios, todos estão debaixo do pecado. Ele está querendo trazer uma conclusão, aleluia, que todos estão debaixo do pecado e constituídos estão da glória de Deus, aleluia. Então Paulo está dizendo, aleluia, judeu ou gentio, aleluia, estão debaixo do pecado. Ninguém é justificado pela lei, aleluia. Ele vai citar, aleluia, ali no capítulo de número 3, a respeito de Abraão e de como fomos alcançados por Abraão. A fé de Abraão fez com que ele viesse, aleluia, receber, aleluia, antes da circuncisão, e assim nós também se tornamos herdeiro, aleluia, pelo pai Abraão. E após ele falar do pai Abraão, que passou a ser herdeiro das promessas antes da circuncisão, porque a circuncisão foi lá na frente, a promessa não foi durante ou após a circuncisão, a promessa foi antes da circuncisão. Então Paulo apresenta a fé de Abraão, e após apresentar a fé de Abraão, ele vai apresentar, aleluia, o autor, aleluia, da nossa fé, aleluia, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Vamos chegar lá. Glória, glória! Então Paulo, ele repreende ambos para chegar numa conclusão de que tanto os judeus quanto os, aleluia, os gentios estão debaixo do pecado. Aleluia! Todos estão debaixo do pecado, e ainda que buscamos viver pela lei, nós não seremos justificados. Glória a Deus! E para sermos justificados, Glória a Deus! Paulo vai apresentar agora ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele vai trazer um paralelo, aleluia, entre Adão e Jesus Cristo. E ele vai orientar e vai dizer que Jesus, na figura do primeiro Adão, ele veio, e como por intermédio de Adão o pecado passou a reinar sobre o mundo pela desobediência, assim Jesus, pela obediência, aleluia, a sua morte, aleluia, ele fez com que a graça repousasse sobre todos nós, trazendo justificação, aleluia, e trazendo salvação para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então Jesus é o acesso, aleluia, num culto que eu fiz numa live junto com o obreiro Maurício. Eu cheguei a relatar a respeito, aleluia, do que foi falado
ninguém vem, não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, quando ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus está praticamente dizendo: eu sou o acesso a Deus. Se não vier diante de mim, não tem como chegar a Deus. Aleluia. No livro de João 10, quando ele está falando da parábola do pastor, aleluia, do aprisco, ele vai dizer: aquele que não entra pela porta, aleluia, ladrão de ovelhas e salteador, a este o porteiro não abre. Ele vai dizer que as ovelhas ouvem a tua voz e o segue, porque conhece a voz do teu pastor, que é Jesus Cristo. Jesus ali está denunciando a falsa religiosidade que estava havendo naquele momento. E o Senhor, ele vai dizer: eu sou a porta do curral e do aprisco das ovelhas. Aquele que passar por mim salvar-se-á. Então, Senhor, é o acesso para podermos entrar, aleluia, fazermos parte do aprisco e do reino. O Senhor é a porta de acesso para podermos estar diante de Deus. Aleluia. Nicodemos se apresenta a Deus de madrugada, e o Senhor fala para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer da água, é necessário nascer de novo. Nicodemos não compreende e fala: Senhor, porventura pode eu nascer de novo, tornar ao ventre da minha mãe, sendo eu velho? E o Senhor vai dizer: ora, Nicodemos, aleluia, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Quando se falamos de batismo, precisamos frisar aqui a respeito, aleluia, de João Batista. Qual que era a função de João Batista? Quando alguns chegam diante do João e vão perguntar: tu és o Messias? Ou tu és algum dos profetas? Ele vai dizer: não sou, eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho para aquele que vem após mim, aquele que vem diante de mim. Ele é maior do que eu, pela qual não sou digno de desatar a sandália de teus pés. Eu vos batizo com água ao arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Aleluia. Eu vos batizo e eu vos levo ao arrependimento, a Jesus Cristo. Aleluia. Mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito e com fogo. E por intermédio de Jesus, aleluia, tornamos e passamos a ser participantes do reino de Deus. Lamando que para a Sérbia, então não tem como ter acesso a Deus, não tem como ter acesso ao reino dos céus, se primeiro, aleluia, nós não, aleluia, passarmos pelo batismo. Não é, pastor? Eu já me batizei, aleluia. O símbolo do batismo, aleluia, é arrependimento, aleluia. O símbolo do batismo é renúncia. Então todos os dias, aleluia, precisamos descer e precisamos nascer de novo. Todos os dias precisamos de arrependimento, porque sem arrependimento não teremos acesso. Remendo-lhe para a Sérbia. Aleluia. Então, sem o Senhor que é a porta, não temos acesso ao reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia. O acesso é por intermédio de Cristo. Aleluia. Aleluia.
sem o arrependimento, sem a devoção e sem entregar a vida a Cristo, não tem como ter acesso a Deus. Glória a O Deus. Senhor vai dizer para Nicodemos, porque Deus não me enviou para que o mundo viesse ser condenado, Glória a Deus. porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, o seu único filho. Aqui é o único filho. Mas Paulo, quando descreve a epístola aos Romanos, ele vai dizer que após a morte do Senhor Jesus Cristo, após a graça repousar sobre a minha e sobre a tua vida, o dom gratuito de Deus, aleluia, o que é dom? É presente, aleluia. Então Deus, Ele nos abençoou com os teus bens espirituais, para que possamos fazer parte do reino e para que possamos, aleluia, ser participantes. Paulo, ele vai dizer, pela qual recebemos o Espírito de adoção, aleluia. E eu acho muito lindo isso, porque eu e você estava distante do projeto de salvação, aleluia. Mas Paulo vai dizer, aleluia, que nós recebemos, aleluia, aleluia, o prazer, a dádiva, o dom, o presente de sermos, aleluia, adotados e de sermos chamados de filho e de receber o direito de clamar e dizer Abba, Abba, Pai, aleluia. Temos direito de o chamar de Pai, aleluia. E ali nós vemos que nós passamos a ser filhos do Senhor, aleluia. E a partir deste período, Jesus já não é mais mencionado como o unigênito Filho de Deus, aleluia, porque passamos a fazer parte, aleluia. Rimando que me balaxérbia, aleluia. A graça repousou sobre mim, a graça repousou sobre ti. Rimando que me balaxérbia, rimando que alabaiando levassé, aleluia. Nós vemos ali que a graça repousou. Glória a E a Deus. palavra do Senhor vai nos dizer que a graça, após repousar, o apóstolo vai continuar doutrinando e orientando aos romanos. E ele vai dizer: que diremos, pois, agora que a graça repousou sobre nós? Irmãos, aleluia, a graça é de graça, aleluia, mas tem um preço, aleluia, que tem que ser pago. O preço já foi pago na cruz, aleluia. Mas a graça, para ser graça e para nós recebermos a graça, é necessário, aleluia, nós procurarmos, aleluia, ter uma devoção diante de Deus. Assim como Cristo morreu
Nós recebemos a liberdade do Senhor, mas essa liberdade não é liberdade para vivermos de qualquer maneira. Aleluia, existe um padrão para podermos viver diante de Deus. Existe um padrão, aleluia, que devemos viver diante do Pai. Aleluia. Paulo vai dizer: nenhuma condenação lá. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, nenhuma condenação lá. Glória, glória, glória. Para aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo. Estar no Senhor Jesus Cristo é procurar viver a tua vontade e o teu querer, não a nossa vontade e o nosso querer. Aleluia, sem renúncia, aleluia, sem obediência, sem sujeição, aleluia, não tem como, aleluia, a graça operar sobre a nossa vida. Aleluia, eu ouvi certo dia, aleluia, o pastor Rodrigo Mursino dizendo, aleluia, a respeito da graça, aleluia, onde fala: pastor, aleluia, o que é a graça? E ele disse: a graça, aleluia, é o bem que Deus, ele nos dá, aleluia, mesmo nós não merecendo, aleluia. Então a graça é o bem que Deus, ele nos dá sem a gente merecer. Aleluia, a misericórdia, aleluia, a misericórdia, aleluia, é o mal que Deus não me dá, ele não nos dá, aleluia, que nós merecemos, mas ele não nos dá. Então somos salvos pela graça ou pela misericórdia? Aleluia, pela graça, porque a graça é o bem que Deus, ele te dá sem você merecer. E a misericórdia, para que serve? A misericórdia, aleluia, é quando Deus, aleluia, pode te dar o mal que você merece, aleluia, Deus te dar o bem que você, aleluia, não merece. Misericórdia, aleluia, não te dá o mal que você merece. Praticamente, aleluia, o que ele está querendo dizer é: a graça, ela te salva, mas a misericórdia, ela te sustenta, aleluia, em salvação diante de Deus. Aleluia, em Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23, aleluia, vai dizer: as misericórdias do Senhor são as causas e as razões de não sermos consumidos. Aleluia, quando fala as misericórdia, aleluia, é o mal que nós merecemos, mas que Deus não nos dá. Aleluia, e vai dizer: as misericórdias são as causas de não sermos consumidos. No hebraico é mortos. Glória a Deus. Então a misericórdia, ela te sustenta no projeto de salvação. Aleluia, todo dia que nós acordamos é a misericórdia do Senhor nos sustentando e nos dando mais uma oportunidade para a sua graça operar, para o seu poder salvífico, aleluia, começar a agir dentro de nós. Mas para isso gerar um efeito é necessário a obediência. Aleluia, mas pastor, a obra não salva. Aleluia, a obra não salva. Mas a obra que o Senhor, ele requer naquele dia não é obra feita por mãos humanas. São obras que o Espírito faz com que venha surgir de nós. Glória a Deus, aleluia. O amor que eu sinto pelo meu pai e pela minha mãe não é o mesmo amor do Espírito Santo. Aleluia a Deus. É diferente. A obra humana não é a mesma coisa da obra do Espírito Santo. O fruto do Espírito não é algo que é gerado pela natureza humana, é algo gerado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Sem o Espírito Santo, nós não geramos os frutos e a virtude. Então, no grande dia, aleluia,
o Senhor, Ele vai se deparar, nós iremos se deparar diante do Senhor. Aleluia! E se nós formos como aquela figueira, que Ele procurou, aleluia, o fruto e não achou, Ele vai olhar para nós, e nós, aleluia, receberemos a condenação de lago e de fogo que não é para nós. Aleluia! Mas se Ele encontrar o fruto que foi reproduzido pelo Espírito, aleluia, então o Senhor, aleluia, Ele te recolherá para o teu celeiro, aleluia, Ele te recolherá para poder estar, aleluia, diante, aleluia, da tua gloriosa presença, aleluia. Então a obra humana não pode ser confundida, aleluia, com as obras do Espírito, aleluia. Então, aleluia, Paulo ele orienta, e ele vai dizer, aleluia, nós por venturas que recebemos a graça, viveremos uma vida deliberadamente, e a graça repousará sobre nós, e nós seremos perdoados, e não precisamos mais de lei, não precisaremos mais de regras. Não. No capítulo 7, Paulo descreve uma guerra, aleluia, no seu interior, aonde Paulo ele vai demonstrar uma guerra de uma lei que estava em teus membros, a lei da carne, os desejos da carne, a concupiscência da carne, os deleites da carne, aleluia. E naquele momento ele vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está diante de mim, este eu faço. Acima ele vai dizer: o que eu faço eu não aprovo. E lá embaixo ele vai dizer, aleluia, se eu faço e cometo um mal, já não sou eu mais que cometo, aleluia. E ele vai dizer: em mim existe uma guerra, aleluia, aonde além do meu entendimento, quando ele fala além do entendimento, ele está falando dos bens e dos benefícios que ele recebeu em Cristo Jesus, a graça. E ele vai dizer: mas também existe uma lei nos meus membros, que é o desejo, aleluia, da carne. E ele vai dizer que busca me corromper. Ele vai dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? Já cheguei a comentar da punição dos romanos, aonde eles pegavam alguém que cometia, aleluia, um suicídio, que matava alguém, e essa pessoa, o réu, oh glória, estou perdido, o réu era amarrado junto ao corpo que estava morto, e aquela pessoa que havia matado andava com o morto amarrado nele, e entrava o corpo num estado de putrificação, a carne ficava podre, e as doenças daquele corpo pegava-se naquele réu, naquele homem que era culpado, e por causa das doenças do corpo, aleluia, que contaminava aquele homem, ele morria, aleluia, por causa daquelas bactérias, por causa da doença do corpo, ele morria e era sepultado junto com o morto, aleluia. Então Paulo, quando ele fala: quem me livrará do corpo dessa morte, ele está dizendo para que ele está com a carne amarrada a ele, que lhe pode contaminar, aleluia. Então ele está numa
sendo fez, aleluia, do novo homem em Cristo Jesus. Então esse estado de renovação não é algo do dia para a noite. Aleluia, a renovação, a transformação é algo, aleluia, que acontece no meu e no teu dia a dia. Aleluia, devemos enfrentar o nosso eu, a nossa carne e os nossos desejos. E foi por isso que Cristo morreu por nós, para que a tua graça e a tua misericórdia, a tua graça, aleluia, repousasse a salvação e a justificação e a misericórdia nos sustentaste, aleluia, diante da tua presença. Sabe que Deus está te dizendo aqui, aleluia, eu te sustento, mas não deixa a carne putrificada, aleluia, te contaminar, aleluia. Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso: enchei-vos do Espírito Santo, remindo o tempo, observando o tempo, Glória a Deus, aleluia, porque os dias são maus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os dias já eram maus naquele tempo, imagina hoje. Aleluia a Deus. E ele fala: observe o tempo. Mas ele não está falando para ficar olhando para o céu, assim como os astrônomos, se eu não me engano, gostam de ver por intermédio das estrelas. Não. Ele não está falando para nós procurarmos por intermédio do sol e da lua, que antigamente eles marcavam o horário pela sombra e pelo local onde o sol estava. Ali ele tinha noção do horário, não tinha relógio como temos hoje. Então ele não estava falando para eles ficar lá vendo o tempo passar, ou vendo, aleluia, o relógio mudando com o passar do tempo. Não. Ele estava falando aqui para ver, aleluia, como as pessoas estavam praticamente agindo no período, aleluia, geográfico aonde eles estavam. Glória a Deus, aleluia. E no período geográfico e no período aonde nós estamos, não é da mesma maneira que lá de trás, mas não deixa de ser diferente. O Senhor, ele está vindo, e devemos se encher do Espírito Santo de Deus. Aleluia, pois os dias são maus, a depravação, aleluia, no tempo em que estamos vivendo, está se espalhando de tal maneira, aleluia, que os cristãos estão se amoldando, aleluia, a este mundo, aleluia. O tempo está tão mal, aleluia, que os cristãos estão deixando a sã doutrina para viver praticamente, aleluia, uma reunião, não é um culto, é uma reunião de autoestima, aonde eu alegro o teu coração, levanto a tua estima e faço você sair deste lugar se sentindo vitorioso. Eu te dou uma ferramenta chamada fé, mas eu utilizo essa ferramenta como um objetivo de vida para lhe dizer que você vai crescer na vida. Então, o tempo que estamos vivendo, a igreja muitos estão querendo se adequar e se adaptar ao mundo. Aleluia. E Paulo, ele orienta e ele fala, aleluia, que existe uma guerra nele, existe uma guerra no seu interior, e ele não aprova o que está acontecendo. Glória a Deus, mas ele vai dizer que a graça e a misericórdia do Senhor é o suficiente para ele poder vencer a carne putrificada. No livro de Gálatas ele vai dizer que só se pode vencer a carne, aleluia, cumprindo a vontade do Espírito.
estava tendo naquele tempo uma grande depravação. Muitos se esfriaram. Os romanos, os gentios, Glória a Deus, aleluia. deixaram o seu uso natural. Glória, glória, glória. Estão vivendo agora uma vida depravada diante de Deus, pela qual Deus desaprova. Glória a Deus. E Paulo vai repreender isso. Deus. Paulo vai exortar isso. Este período Aleluia a Deus. é o período aonde, aleluia, os governadores, Glória, glória, glória. aqueles que estavam acima, eles estavam, aleluia, querendo ser adorados. Era um período onde eles tinham um prazer. A igreja tinha perdido os seus benefícios. A igreja tinha perdido os benefícios que tinha e passaram a sofrer uma grande perseguição em Roma. Eles tinham o prazer de colocar os cristãos e ver aqueles que clamavam ao Senhor sendo destroçados pelas feras. Eles tinham o prazer de pegar e colocar eles sobre uma estaca e acender os cristãos como tochas acesas, aleluia, nas ruas, para iluminar o caminho, aleluia, para aqueles homens. Então a igreja estava recebendo uma grande pressão, a igreja estava sendo oprimida, a igreja estava recebendo um grande aperto, aleluia. E nessa grande pressão que os cristãos estão sofrendo, Paulo, ao saber o que está acontecendo aos romanos, ele vai agora ter compaixão e se compadecer deste povo. Glória a Deus, aleluia. Paulo agora vai escrever numa grande preocupação, pois a igreja está sendo oprimida. Glória, Eu glória. imagino alguns no meio dessa opressão, que estão sendo esmagados, aleluia, pensando em desistir, pensando em ceder, para não receber o mesmo destino dos outros cristãos. Glória a Deus. Eram seus pais e suas mães vendo os seus filhos sendo mortos diante deles. Glória a Deus, aleluia. Eram os filhos vendo os pais sendo consumidos. Então Paulo, nessa grande preocupação, ele vai dizer, é aí que nós entramos, o pois, aleluia, é o que Paulo tinha orientado e apresentado. O pois é importante porque anteriormente Paulo demonstra as dádivas e os bens que recebemos por Cristo Jesus. Glória a Deus. Que não devemos viver uma vida de qualquer maneira, não devemos viver uma vida conforme o meu e o teu querer, mas a partir do momento que se entregamos, é a vontade de Deus, Glória a Deus. é o querer de Deus. Então Paulo, ele está orientando do capítulo 1 ao capítulo de número 11,
E o capítulo de número 12, rogo-vos o pois, Paulo, após o pois, ele está aplicando, ele está pedindo para o povo agora, aleluia, a aplicação, aleluia, porque a orientação a respeito das dádivas e do bem que recebemos por Cristo Jesus, a orientação de transformação, aleluia, bonita, aleluia, mas não tem algo, não existe nada mais bonito do que o processo da transformação, porque não adianta falar apenas da transformação se não houver um processo. Então o processo, aleluia, é doloroso, o processo é difícil, mas não impossível, porque a misericórdia nos sustenta, a graça nos sustenta e nos ajuda a vencer. Aleluia. Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, eu suplico a vós, eu vos peço. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, aleluia, em sacrifício vivo. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Jesus, quando ele é morto, Glória a Deus. eu falo que é complexo, meu Deus, é só para explicar os 2 versículos. Aqui, quando Paulo está falando, apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, Paulo ele está trazendo uma visão contemplativa a respeito da lei, aonde dizia que os animais deveriam ser mortos, e o sacerdote imolava, matava o animal diante do altar e depois colocava o animal, algumas partes do animal sobre o altar para sacrifício. O fogo queimava aquele animal e aquela fumaça branca que subia, chamada de Shekinah, glória de Deus, aleluia, era o perfume que agradava ao Senhor, era o perfume que subia as tuas narinas, aleluia, e o Senhor tinha prazer a respeito do sacrifício que estava sendo apresentado. O animal que deveria ser morto deveria ser entregue e consumido pelo fogo por inteiro. Ele deveria ser entregue por inteiro. Aleluia. E Paulo, quando ele fala apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, ele está dizendo que nós deveremos se entregar ao Senhor como sacrifício, aleluia, de um animal. Devemos apresentar ao Senhor não em morte, porque não precisa mais morrer, porque o cordeiro que era morto para a santificação ou a purificação, aleluia, o cordeiro tinha de ser perfeito. Aleluia, nós sabemos que o cordeiro perfeito, sem mácula, sem ruga, foi Jesus Cristo. Nós sabemos que o sacerdote que vai levar o cordeiro para o lugar de expiação aos pecados e de perdão e de sacrifício é o Senhor. O livro de Hebreus vai dizer, aleluia, que ele é o sacerdote santo e fiel, o sacerdote, aleluia, também para poder sacrificar o animal, ele precisava se santificar e se purificar. Jesus
Ninguém pode não perdoar e justificar ao homem, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, pela obediência, ele foi para a cruz do Calvário e ele perdoou e nos justificou, aleluia, nos limpou e lavou de toda impureza, aleluia. A lepra não purifica, a lepra não perdoa. Eita, pastor, que mistério é esse? A lei e a letra não purifica e não perdoa. Mas pastor, o Senhor sempre fala que precisamos da palavra. Precisamos da palavra. Mas Paulo, ele fala que a nossa fé não vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra sem o Espírito, a letra sem o Espírito, ela é o que? Ela é morta. Aleluia. Então, sem o Espírito para nos orientar por intermédio da palavra, nós não conseguiremos estar na forma adequada que devemos estar diante do Senhor. Paulo, ele fala: é a lei pecado? Ou devemos descartar a lei? Ele vai dizer: de maneira alguma, porque se não fosse pela lei, eu não sabia o que era pecado. A lei serviu de aio para o povo de Israel, que tinha um costume de homens pagãos. Eles tinham o costume do Egito, eles tinham uma vida no Egito aonde ele vivenciaram, e tinham o costume de adorar outros deuses. Então, para tirar este costume, para tirar, aleluia, o viver que eles tinham, aleluia, na escravidão, o Senhor manda a lei, aleluia, para orientá-los, para deixar, aleluia, de adorar, aleluia, aquilo que eles adoravam. A lei era a orientação para eles estar numa forma adequada ao Senhor, aleluia. Então a graça me purifica, aleluia, a graça me salva, aleluia, mas sem a palavra não tem como nós compreender a respeito da graça e das dádivas que Deus liberou para comigo. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus. Então, sem a graça não tem, ou sem a palavra não tem como desfrutar daquilo que Deus nos deu. Sem a palavra não saberemos desfrutar daquilo que Deus nos orientou, Glória a Deus. Aleluia. ou preservou para nós. Ou um dos bens que Deus nos deu é o entendimento Aleluia. da sua palavra. Glória a Deus. Se alguém, vou dar um exemplo, se alguém pede para Deus sabedoria e espera de Deus a sabedoria, esse tal não vai receber a sabedoria. Como não, pastor? Não vai receber a sabedoria, porque não é só pedir, mas é buscar. Lembra no livro de Mateus capítulo 6, ou livro de Lucas 11, verso 9, Jesus está ensinando os discípulos a orar, e ele vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede é cego, aquele que busca encontra, e aquele que bate se abre. Glória a Deus. Muitos pegam isso e tentam dizer que tudo o que pedirmos a Deus, Deus nos dará. Mas não é bem desta maneira, porque se o Senhor estivesse falando isso, ele entraria em contradição contra a sua própria palavra, e ele deixaria de ser o bom Deus celestial, que sabe dar o bom aos teus filhos.
Então, entraria em contradição. Livro de Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, se nós pedimos mal e muitas das vezes não sabemos pedir, será que tudo que nós pedirmos a Deus, Ele nos dará? Não. Deus não nos dará tudo aquilo que nós pedirmos. Aleluia. Ele nos dará somente aquilo que for bom para mim e para você. Se você estiver necessitado de algo, Deus te suprirá neste algo. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Lucas eu vejo algo muito interessante. Numa outra visão, e me pedi e dar-se-vos-á. O Senhor, Ele diz que um amigo vai na casa de outro amigo de madrugada. Eu não vou entrar aqui, aleluia, no contexto, mas outro dia eu trago a respeito dessa palavra, uma introdução. O amigo vai, oportuna o outro, pede 2 pães, ele fala, não posso. Esse amigo continua importunando ele, incomodando ele, de forma que ele se levanta e dá os pães, empresta os pães, para aquele homem poder hospedar um viajante que havia acabado de chegar em sua casa. Como eu cheguei a comentar, os judeus tinham um grande senso de hospitalidade. Eles gostavam de hospedar pessoas, de receber pessoas. Então, por causa daquele homem que importunou, daquele homem que incomodou, aleluia, um amigo, mesmo tendo consideração que não ia levantar pela consideração, mas levantou por causa do importuno, foi e deu. E o Senhor, Ele vai dizer, porque para o pai que lhe pediu um filho um pão, lhe dará uma pedra, lhe pediu um peixe, lhe dará uma serpente. E Ele diz mais alguma coisa, ele vai dizer, lhe pediu um ovo, lhe dará uma cebola, lhe dará, né, uma víbora. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Qual que é? Se os pais sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai espiritual, Ele vos dará o Espírito Santo. Glória a Deus. É o que o Senhor Jesus disse ali. Então nós vemos ali o Senhor nos ensinando a orar. E Ele vai dizer, se vós sendo mal saber dar as coisas boas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai Celestial? Ele vos dará se vocês pedirem o Espírito Santo. Aleluia. Livro de Lucas capítulo 11 verso 9. Ele fala, Ele vos dará o Espírito Santo se lhe pedirdes. Aleluia, Deus. Então o Senhor estava ensinando a pedir algo espiritual. Ele estava ensinando eles a pedir de maneira correta. Existe outro texto que muitos entram em grande contradição. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sirvo ao Senhor. E por que está me faltando? A pessoa querendo compreender o texto ali no que está escrito, acha que o Senhor é o nosso pastor e nada pode faltar para nós, quando na verdade no original o Senhor é o nosso pastor e de nada tenho falta. É o que Davi estava dizendo. E outras traduções, se eu não me engano, King James, aleluia, perdão, o hebraico, aleluia, vai dizer o Senhor, ou melhor dizendo, Elohim é o meu Senhor, aleluia, e de nada eu tenho falta, aleluia. E nada me falta. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Alamandurica lavanassébia. Aleluia. Então o Senhor está ensinando a orar. Ele não está falando que vamos receber tudo o que nós queremos e tudo que nós pedirmos. Já pensou? Receber tudo o que nós queremos?
ninguém ia querer ir para o reino dos céus. Ninguém ia querer ir para o reino dos céus. Porque se nós podemos ter tudo que nós queremos aqui na terra, nós seremos felizes com tudo que nós temos. Mas a alegria do mundo não é a alegria do Espírito. Aleluia. Aleluia. A alegria deste mundo não é a mesma alegria do Espírito. Lembra a virtude? Aleluia. A alegria do mundo não é a mesma alegria que a virtude reproduz em nós. É diferente. A nossa alegria no momento da adversidade, aleluia, é inexplicável para aquele que está no mundo. Aleluia. O crente louva passando por tempestade. O crente louva quando está tudo difícil. O crente, quando passa por situação, aleluia, que está à beira da ruína, o crente vai dobrar o joelho e vai dizer: Senhor, eu te amo e eu confio em ti. Se você for ver homens e mulheres de Deus que têm uma vida de consagração e de oração, de devoção a Deus, boa parte, você entra dentro da casa deles, você não vê nada, mas quando você vê dentro da igreja, está adorando, está exaltando a Deus. E muitas das vezes nós, dentro de casa, ainda ousamos a blasfemar por algo que não nos aconteceu, ou por algo que nós esperávamos que acontecesse ao nosso agrado, e não aconteceu. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus não nos dará tudo aquilo que nós pedimos. Glória a Deus. E qual é a ideia, pastor, do que ele está falando aí? Pedir, buscar e bater. Aleluia. O pedir é oração. Ele está falando da oração e da perseverança, de como deveremos perseverar na oração. O pedir é a oração, porque pela oração nós pedimos. O buscar já é a ação. Glória a Deus. Aleluia. Nós buscamos aquilo que nós pedimos a Deus. E o bater simboliza a perseverança. Então o Senhor estava dizendo: busque em oração, em perseverança, aleluia, e recebereis. Foi falado aqui hoje, aleluia. Se eu peço sabedoria a Deus e eu não busco ler a palavra, eu não vou alcançar a sabedoria. Se eu quero compreender a palavra, eu falo: Senhor, eu quero o dom da ciência da palavra, e não estudo a palavra, eu não busco a palavra, eu não alcançarei esse gozo, essa alegria, essa dádiva na minha vida. Então não é somente orar, não é somente pedir, é buscar. Então quando eu oro ao Senhor e busco ler a palavra, e por mais que eu não estou compreendendo, eu persevero, aleluia, o Senhor me responde a oração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor lhe responde a oração. Ele observa a busca e Ele vê a tua perseverança para alcançar, amando-lhe calabarachébia. Então não é algo para o nosso bem, aleluia, físico, emocional, nosso ego, para o nosso ego estar lá em cima, não. É algo para a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Algo para manter a nossa vida diante de Deus. Então, a oração é intimidade. Glória, glória, glória. A oração é intimidade ao Senhor. Glória a Deus. Paulo, ele vai orientar a igreja de Roma.
Ele orientando a igreja de Roma quando eles estão passando por um véu. Eles estão passando por uma perseguição onde os cristãos estão sendo jogados no Coliseu para serem destroçados por feras, acesos nas ruas de Roma, incendiados. Quando eles estão sofrendo essa pressão, Paulo ele vai orientar com uma grande com uma grande preocupação. E a preocupação de Paulo é de que a igreja não venha ceder à opressão, aleluia, do inimigo, à opressão daqueles homens que estavam se regozijando ao ver os cristãos sendo lançados no Coliseu. Paulo ele vai se apresentar e vai dizer: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, agradável, aprazível diante de Deus. E o sacrifício tinha que ser perfeito, tinha que ser completo. Deus está falando nessa noite: se entregue a Deus por inteiro, aleluia, se apresente, aleluia, diante de Deus, aleluia, por inteiro, aleluia, em santificação, aleluia, como um sacrifício agradável, aleluia, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. E aí ele vai dizer no verso 2: e não vos conformeis com este mundo. Glória a Deus. Eu já cheguei a falar aqui, aleluia, que o mundo que Paulo ele está citando não é um globo terrestre onde nós habitamos. Ele está falando, aleluia, do modo em que muitos estão ou vivem diante deste mundo. Ele está falando dos padrões, aleluia, do homem carnal ou do homem que está sujeito aos desejos da carne. Glória a Deus. E ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, aleluia, não vos conformeis, não andeis em conformidade, aleluia, não andeis conformes, aleluia. Nós vemos aqui no meio dessa palavra a palavra forma, aleluia. Sabe que ele está dizendo que o mundo tem uma forma e você de maneira alguma pode se adequar, aleluia, ou pode, aleluia, pode ceder a essa forma, aleluia, mas você deve se transformar pela renovação do vosso entendimento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não vos conformeis, Glória, glória, não glória. andeis em conformidade, aleluia. Este copo ele tem um formato, a água não tem o mesmo formato do copo, mas se você coloca a água aqui, ela passa a ceder à forma do copo. Glória a Deus. E Paulo Aleluia. está dizendo isso, aleluia, não cede aos padrões deste mundo, aleluia, não se adeque a este mundo. Ele não está falando, aleluia, não se conforme, aleluia, como as pessoas e os gentios estão vivendo aí. Não, ele está falando: você não se adeque, aleluia, aos costumes, aos padrões que o mundo está vivendo. Glória a Deus. Aleluia. E essa era a preocupação de Paulo, essa era a orientação dele: não ceda aos costumes e aos padrões e ao viver deste mundo, Aleluia. mas transformai-vos, aleluia, é uma metamorfose, a mesma coisa de metamorfo, uma transformação, sabe? A borboleta quando está dentro do casulo e depois sai, aleluia, algo lindo dali de dentro, aleluia. É isso que Paulo está falando: você deve buscar essa transformação,
E aonde Paulo está dizendo a transformação, ele está falando no nosso entendimento. Porque no entendimento, porque muitos cristãos estão perdendo os bens e as dádivas que Deus empregou por não compreender. Aleluia! Tem muitos que estão, vou pegar um exemplo, pedindo qualquer coisa e pedindo errado, achando que Deus vai dar por falta de impedimento. E tem muitos que não recebem, como o Tiago fala, porque não sabe pedir. Então quem não sabe pedir não recebe, porque não reconhece, não conhece. Aleluia! A dádiva que recebeu de Deus. Aleluia a Deus. Aleluia! Então quando ele fala transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ele está falando que devemos transformar a nossa mente. Glória, glória, glória. Se a nossa vida estava no formato, estava na forma do mundo, se nós andávamos na conformidade do mundo, aleluia, estando em Cristo, nós passamos a ler a palavra, porque a palavra ela transforma a minha e a tua mente a ponto de nós entendermos a forma que devemos viver, a forma que devemos estar, aleluia. Então quando passamos a renovar o entendimento, nós passamos a entender, aleluia, o formato que devemos estar. Glória a Deus. E o medo de Paulo era esse, para concluir e para finalizar. O medo de Paulo é que pela pressão que os romanos estavam fazendo à igreja, a igreja viesse ceder padronizar sobre a forma do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Ceder, e sabe quando você vai colocar você vê um sapato, uma sandália, um salto que é bonito, mas o salto não é o teu número. Aí você vai lá, vai teimar, não, eu vou tentar. Aí você coloca, faz aquela força e tenta, você espreme o seu pé ali. E muitas das vezes não é não tão apertado, é pouca coisa, mas não deixa de ser apertado. Aí você enfia o pé, vai que cola, vai que dá certo. Então você está tentando colocar o teu pé, aleluia, num tênis, num sapato, em algo que não tem o mesmo formato do teu pé, aleluia. E os romanos estavam fazendo isso, querendo fazer com que a igreja cedesse. Mas enquanto a igreja entende as dádivas que recebeu de Deus, a igreja não cede. Enquanto a igreja entende as dádivas que recebeu do Senhor Jesus Cristo, a igreja não cede, a igreja não se padroniza às éticas, aos costumes e aos padrões deste mundo. Glórias a Deus. Aleluia. E o que o Senhor está falando nessa noite, não ceda. Muitos estão cedendo, estão se encaixando, se empadronizando na forma do mundo. Mas Deus ele fala: não vos conformeis, mas transformai-vos. Só aquele que entende da dádiva e da graça sabe que não vale a pena querer se padronizar neste mundo. Aleluia. Assim eu agradeço a Deus a essa oportunidade, e que as palmas louvem ao Senhor.